Fala, navegantes, sejam todos bem-vindos ao Pode Acreditar, o seu podcast audiovisual. Curte, compartilhe e também vai lá comentar nas nossas redes sociais. YouTube, Facebook e Instagram é o @Pode Acreditar Podcast. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores. Você está vendo aqui essa caneca linda que nós estamos tomando a nossa água. Eu estou tomando água com gás. Nosso amigo Jani Edson aqui está tomando sem gás aqui. É feita pela E Demais Festas. Lá no Instagram você pode acompanhar eles, fazer seu pedido, que o Eduardo vai te atender tranquilo e de primeira. Essa poltrona que nós estamos sentados aqui, ela foi higienizada, impermeabilizada pela Poderosa Service. Já ouviu falar da Poderosa Service? Não. É uma empresa que faz a impermeabilização e higienização de estofados e a sanitização de ambientes. Então é só você ligar, falar com o Flaviano 100%, é a base, ele vai te atender. E também esse programa é um oferecimento do Porto Estúdio, é o pessoal que faz o nosso marketing. Então se você quiser fazer o seu evento, o marketing, o seu evento, fazer arte da sua escola, do seu trabalho, em qualquer lugar, é só entrar em contato com o Vinícius lá da Porto Estúdio, e esse pessoal lá vai atender vocês. E o nosso patrocinador master é a Betel Center. A Betel Center é um dos melhores shoppings gospel do Brasil e entrega ainda para todo o Brasil. Bíblia, presentes, som, iluminação, tudo que você precisar, a Betel Center tem. É só você entrar em contato, fazer seu pedido e eles vão atender vocês e entrega em todo o Brasil. Beleza? É só vocês aproveitar aqui, mandar um abraço para o pastor Carlos Nascimento e a todos os funcionários da Betel. O Pode Crer, ele está no canal 23 da Lignet e também pelo site da Interativa TV.tv.br. Beleza, pessoal? Sem mais enrolação, muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu estou aqui com um amigo meu que a vida nos apresentou, cantor, compositor, escritor, pastor, bodybuilder, Jani Edson. Show. Mano, obrigado por ter vindo aqui. Prazerzaço estar com vocês aí. A casa é sua. Fica à vontade. Obrigado, meu mano. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. A ideia do Pode Acreditar é da gente contar histórias Sim. de pessoas, né? E essa história a gente quer elevar, né? Mostrar para as pessoas o que pode ser vencido, quebrar alguns tabus também. Então, Sim. seja brigadão, muito obrigado. E eu quero, quando eu conheci você, todo mundo falou, cara, você tem que conhecer o Jani, você tem que conhecer o Jani Edson. Apesar, acho que você pensou que eu sacaneei você, eu coloquei você para pregar na vigília com o pastor Oswaldo. Ali você me matou na fé. Você não me sacaneou. Você ficou mal mesmo? Putz, demais. Mas por quê? Porque eu travei, né? Acho que é muito comum a galera que tá começando a pregar. Você pregar na igreja daquele tamanho para aquele tanto de gente, você dá uma travada, você fica com medo e esse medo acaba te atrapalhando. E aí eu preguei 40 minutos, né? A irmãzinha lá do final levantou a mão e glória a Deus. Quando o pastor Oswaldo pegou o microfone, que ele cumprimentou os irmãos com a paz do Senhor, a igreja quase foi ao chão. E eu falei, meu Deus, eu não tenho chamado. Sério mesmo? Tá louco. Eu não acreditei, É sério, cara. Eu não acreditei. Mas é normal, acontece, né? Você sabe que eu estraguei uma oportunidade dessa minha, né? Não estou sabendo, não. Sim. Eu fui pregar na Casa do Oleiro. Essa igreja eu ouvi falar, grande. A igreja Assembleia de Deus Campo de Campinas, lá em Goiânia. Sim. E aí eu fui pregar lá e quem tava no dia era o Cleito Queiroz cantando. Só que o Cleito Queiroz é assim, você não pode pregar antes dele. Aliás, depois dele. Tem que ser Você tem que pregar antes. Sim. Porque o Cleito é o cara que canta e faz o apelo. Cara, você tá lá, você disse que não aceita, você não crê em Deus. Você vê um cego tocando o violão daquele jeito, cantando do jeito que o cara canta, se você não aceitar Jesus não ali, tem como, cara. É surreal. Não tem como, entendeu? Aí, o Cleito, cara, e aí só que eu tinha vindo de um congresso que eu preguei para 15 mil adolescentes. E no congresso, mano, mandei. Arrebentou, foi uma bênção. E tal, falei, cara, Deus tá comigo. Aí você falou, vai ser top. Vai ser top. Cara, e eu estraguei eu fechei minha agenda em Goiânia.
Caraca. Até hoje, o meu apelido em Goiânia é o apelido do título da mensagem. É o Acabou Jéssica. Mas você sabe que isso é muito comum acontecer, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu sair de um culto e eu pregar um sermão e ver a igreja, parecia que o teto ia desabar. Sair dali e ir para uma outra vigília, pregar o mesmo sermão e parece que o povo parecia que ia cair de sono. E eu pensar comigo, mas será que deu tempo eu pecar? De lá para cá eu saí de uma vigília e entrei na outra. Mas na verdade eu acho que tem a ver com a forma com que as pessoas te veem, né? Então, como tinha um cara de uma envergadura muito grande antes de você, olhou para você e tipo assim, e depois veio o pleito, cara, foi 28 pessoas aceitaram a Jesus, eu falei, rapaz... Eu não tenho chamada. É doído, Travei, né? mano, travei. Eu acho que todo pregador já passou por isso. Eu fiz uma oração a Deus uma vez, é que a gente tem sonhos, né, Jair? Sim. A gente tem, ministerialmente falando, né? Sim. Vamos entrar primeiro nesse assunto, depois a gente vai pros outros. Ministerialmente falando, que assim, eu orei a Deus e pedi para pregar em 3 igrejas. Sim. 3 igrejas que eu queria pregar. Uma foi a Mais de Cristo em Florianópolis, a outra foi a Lagoinha e a outra foi a Campinas em Goiânia. E no espaço de 2 anos, eu preguei na Lagoinha e preguei em Campinas. Aí, passou-se 10 anos depois da minha oração que eu preguei na de Florianópolis. 10 Se realizou anos todos. depois. Mas assim, mesmo depois de eu ter passado todo aquele processo de depressão, das tentativas, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, e também das tentativas de suicídio que eu tive. Então assim, mesmo depois de tudo isso, eu estava em Florianópolis. Sabe o que eu fui fazer em Florianópolis? Trabalhar de Uber. Eu fiquei 30 dias em Florianópolis trabalhando de Uber, porque aqui era janeiro, aqui estava muito feio, e falaram para mim que em Florianópolis Uber ganhava por dia R$500. E aí? Lasquei, voltei quebrado. Sendo que você já tinha pregado lá numa igreja? E eu preguei, fui lá, eu tô lá trabalhando, e aí um amigo meu falou, cara, você tá em Floripa? Eu falei, tô. Cara, tem um pastor amigo meu aí, tá, o Júnior da Mais de Cristo. Cara, aí eu... vou lá assistir um culto. E aí eu mandei esse é o contato dele, mandei uma mensagem pra ele. Só que assim, esses pastores grandes, eles são meio já acostumados, né? Sim. Então, tipo assim, ele falou, pastor, que bom que você tá aqui, olha, que pena que eu não posso te receber, tal, eu tô em construção. Eu falei, pastor, eu não tô aqui para pregar, eu estou trabalhando, eu quero só 15 minutos com o senhor para tomar um café, sentar e tomar um café, é só isso que eu quero, e conversar com o senhor, porque eu acompanho o senhor há muito tempo. Eu falei, então faz o seguinte, vem quarta-feira e prega no meu culto. Que da hora. Né? Então assim, aí depois de todo aquele processo, então a gente tem sonho. Sim. E para mim é um trauma, porque eu orei para pregar na casa do oleiro e foi um desastre. Poxa. Cara, foi um desastre. Então a gente vive com esse jeito. Mano, mas deixa eu te perguntar. Da onde vem o Jani Edson? Cara, eu sou nordestino, né? Eu sou um paraibano, embora não pareça, não tenho sotaque. O meu pai deixou minha mãe lá com 3 filhos e foi para São Paulo, porque o nordestino tem essa ideia de ir para São Paulo ganhar dinheiro, trabalhar, etc. E aí, quando eu tinha cerca de 6 anos de idade, a minha mãe juntou um dinheiro e foi atrás dele em São Paulo, e lá a gente cresceu, eu fiquei lá até os 11 anos de idade. Então, assim, eu não sei, acredito que a cultura, né, a pobreza ela é uma questão muito cultural, não é tanto uma questão de falta de oportunidade. Quando você tem uma mente muito bloqueada, ou então alguém não te ensinou, você não teve um ensinamento, meio que passa realmente de pai para filho. Então, a minha infância foi muito difícil, principalmente pelo fato de que a minha mãe se preocupava mais na restauração do casamento dela do que com a gente, que era criança, entendeu? Então, ela pouco se importava se a gente estava indo bem vestido ou não para a escola. Então, isso foi gerando certos traumas, entendeu? O fato desses vários divórcios que nós tivemos fez com que ela se tornasse uma pessoa extremamente agressiva, porque ela olhava para mim, via a cara do meu pai, tinha raiva do meu pai e falava assim, quer saber, eu vou descontar a raiva que eu tenho do seu pai em você. E batia muito, espancava e tal. Houve momentos que eu cheguei na escola, tirava a camiseta para jogar bola, as costas toda marcada. A diretora um dia chegou de me chamar e falou, o que está acontecendo? Porque ela era uma negona forte, batia mesmo, entendeu? Hoje eu entendo o processo, mas aquilo foi gerando um certo ódio, uma certa raiva dentro de mim,
né? Porque ela espancava sem motivo. Então, com 10, 11 anos, os meninos da minha idade queriam ser jogadores de futebol. Se você me perguntasse, e você, qual que é seu sonho? Eu falava assim, quero matar minha mãe. Entende? Quando eu fiz 12 anos, eu falei, eu preciso me dar um presente. O meu Isso aqui ou lá, na Paraíba? Não, já, tipo assim, com 6 anos nós fomos para São Paulo, e com 11 viemos para cá. Então, eu estou aqui desde os 11 anos de idade. Então, esse ódio que ela tinha, que ela despejava, né, fazia com que eu, de certa forma, né, semeasse aquele sentimento de que um dia ela vai me pagar. Graças a Deus que com 15 anos eu me converti. Eu até brinco com ela, mãe, a senhora tem que agradecer a Jesus, porque... Ela é cristã hoje ou não? Graças a Deus, né? Tem que Graças acreditar a em Deus. Deus, que Deus só vai dar morte. Você entendeu? Então, assim, Deus foi maravilhoso. E aí eu acredito que porque, cara, o sofrimento ele não é exclusivo nosso, né? A gente, claro que sentiu, foi muito difícil, mas cada um tem uma história difícil, uma história sofrida. Porém, a minha história, tipo assim, o meu sofrimento, a escassez, a fome, a violência, você dormir numa casa que tinha goteira, você estava dormindo, caía, tipo, água em cima de você, balde para tudo que é lado, né? Como muitos, eu acho que o pior não foi a questão da escassez, mas a questão da falta de afeto. Porque a minha mãe, eu repito, ela buscava intensamente a restauração do casamento dela e esqueceu que ela tinha filhos. Quando eu me converti, na minha cabeça, Ângelo, eu falei, cara, agora eu entendi porque que eu sofria. Na minha cabeça, Deus tem um projeto na minha vida. Eu não sei se você lembra, mas nós somos da geração Marco Feliciano, né? Onde um crente, para ter um ministério relevante, ele só será relevante, ele só será alguém importante no reino de Deus se ele se tornar um pregador de multidão. Antigamente as mensagens nem falavam de uma conduta cristã em si, era mais falado, olha, você vai ser um pregador. Tipo assim, todo mundo no culto tinha uma profecia de que se tornaria um pregador de sucesso, famoso, você vai voar num avião de pombo, etc. Então isso gera, eu até me perguntava, mas caraca, ninguém vai ouvir, todo mundo vai ser pregador? Não vai ter ninguém para escutar, né? Eu acredito hoje, com a experiência que eu tenho, e assim, eu sou um cara muito observador, acredito que na maioria das vezes essas profecias eram geradas pelo desejo do próprio coração do profeta de se tornar aquilo que ele estava profetizando. Né? Eu vi, por exemplo, pais de famílias deixar emprego, porque dizia que Deus tinha um ministério. Eu não sei se o cara tinha preguiça de trabalhar, ou se de fato ele acreditava que ele se tornaria um pregador. Mas hoje a minha visão é de que a obra de Deus ela pode acontecer em qualquer lugar. Você pode estar na faculdade, você pode estar na escola, você pode estar trabalhando na empresa, cara. Você não precisa necessariamente ter um microfone nas mãos. Hoje você vê a briga que é por um cargo, por uma posição, e ninguém briga para servir um copo de água, cuidar uma criança, não existe uma briga para isso. Infelizmente, assim, existem muitas pessoas frustradas como eu. Então a minha depressão ela é relacionada a isso, ela tem uma raiz nisso. Parte do que eu renunciei, infelizmente, foi esperando que em algum momento Deus me tornasse um cara relevante no reino de Deus, tipo assim, e que infelizmente a gente pensava que relevância tinha a ver com números, né? Ser famoso, viajar várias nações, pregar em igrejas grandes. Hoje não muda, né? Porque o cara hoje é famoso por seguidores, né? Hoje é relação a isso. Sim. Cara, é engraçado assim, antes que eu me esqueça, a gente já começou o nosso bate-papo. Sim. Mas você sabe que eu sou um cara egoísta, né, mano? Eu esqueci de pedir meu presente. E nós trouxe aqui pra você. Né? Pra quem não sabe, nós somos o pai do Xiaomi aí, ó. Eu trouxe um fone de ouvido sem fio Bluetooth original da Lenovo. Alto-falante de 13mm. Rapaz, Você curte fone de ouvido ou não? Aqui, viu? Eu amo, eu sou viciado nesses fones, porque você não precisa colocar fio, né? Eu tenho um esqueci o nome agora, bem quadradinho, mas já tá estragando já. Isso aqui é papai do céu respondendo. Amém. Eu tô pedindo presente pro povo inútil, cara. Mas isso aí tem que ter utilidade. Trazendo isso, não. O padrão tá subindo aqui, subindo. Mano. Obrigado. Eu vou deixar até aqui na frente pra fazer a propaganda sua. Show de bola. Depois a gente vai continuar uma conversinha, um negócio. Você sabe que você me conhece, sabe de onde eu vim, que eu tava, né? E aí eu fui motorista de uma pessoa muito importante nesse ministério. Por 3 anos. Essa busca pelo poder, pelo cargo é tão obcecada que um dia a pessoa perguntou pra mim o que eu fazia pra dirigir pra essa pessoa. O que eu fiz? Qual o segredo? Qual o segredo? Aí eu brinquei, cara, eu fiz igual o Kiko fazia com o Chaves, lembra? Vem cá, você não conta pra ninguém? Tem certeza?
Aí eu olhei para um lado, olhei pro outro e falei assim, eu tenho CNH. Você deu uma tesourada legal. Cara, porque assim, a pessoa não enxerga que nós temos um dom. Sim. A pessoa não enxerga que nós estamos ali. Porque eu acredito piamente, Jane, que existe o amor a Deus, cara. Sim. Eu sei que você ama a obra de Deus, entendeu? Eu amo a obra de Deus. Tudo que eu fiz foi fazendo pela obra de Deus. Não foi... o sucesso é um acaso. É consequência do amor que você tem. Justamente. E as pessoas não entendem isso. Elas procuram primeiro o sucesso, mas o sucesso sem o amor, sem sabe? Sem Justamente. O desejo de estar fazendo aquilo. Tá, mas aí, o Gene Edson cresce, 15 anos ele se converte, já tá aqui 15 para 16. 15 para 16. Com 19 eu começo a pastorear. 19, cara. Sim. Você não foi discipulado. Não, eu tenho mais tempo pastoreando do que pastoreado. De crente. Digamos assim. 3 anos. Exato. Mas você achou naquele momento a falta que você sentia, o amor que você sentia, tipo, desculpa a expressão, Sim. mas você me corrige, ou o desprezo do seu pai, o jeito Cara, da sua eu fui mãe. totalmente preenchido, né? A igreja... Mas, por exemplo, o amor de Deus preenche. Sim. Mas talvez por um pastor com segundas intenções te dar um pouquinho mais de atenção, você não ficou mais assim. Eu acredito que, assim como eu, existem muitas pessoas que foram muito feridas, foram refém de violência, de frustrações dentro da família, que se tornam reféns de um malandro da fé, de um camarada ali que tem um interesse mais na questão financeira do que propriamente na alma daquela pessoa. E isso me causa uma certa revolta, sabe? Porque, de fato, cara, quem vai para a igreja, normalmente quem vai para uma igreja, cara, quem entra pela porta de uma igreja é uma pessoa que ela está desesperada da vida. Ela não sabe o que fazer, ela provavelmente já tentou de tudo, entendeu? E não conseguiu. E ali, quando ela vai, tipo, uma pessoa que não tem saída, o que você falar para ela, ela acredita. E elas, infelizmente, acabam se tornando reféns desses caras que, mano, infelizmente, você sabe, você é um cara que teve acesso a vários líderes e etc. Infelizmente, a maioria está mais interessada no dinheiro daquela pessoa do que propriamente no bem dela. Não dá para generalizar, mas é muito difícil a alguém que de fato se preocupe mais com a alma, com a saúde emocional do que com, né? É muito difícil. Cara, como que foi evangelizar o baile funk? Puxa, foi da hora, mano. Foi uma das experiências mais lindas da minha vida. Mais lindas da minha vida. Nós começamos um trabalho no Los Angeles, né? Um dos bairros mais perigosos de Campo Grande na época. Tá? Picarelli conhecia de cor, né? Quando ele apresentava no programa. Los Angeles, já sabia que era coisa ruim. E era tão violento que eu me lembro de ter chamado alguns pregadores na época e eles se recusarem de aceitar o convite, porque tinham medo de pisar os pés lá. Então, assim, ali... Só que quando eu comecei a pastorear, eu já tinha um histórico ali, porque eu pegava um violão, eu tinha um violão, colocava nas costas, e eu saía de casa em casa, assim, onde via uma roda de gurizada, eu parava, assim, começava a cantar. Posso dar uma palavra para vocês? Começava a cantar. Inclusive, muitos dos que eu ganhei na rua, naquela época, evangelizando, são meus obreiros, se tornaram meus obreiros depois, tipo assim, foi algo, assim, surreal. Então, quando eu comecei a pastorear, já tinha uma galera que se identificava, que dizia, olha, eu estou afastado, mas se esse menino for pastor, eu volto para Jesus. Entende? Então, tudo isso, de certa forma, colaborou, pelo histórico que eu já tinha dentro do bairro, né? Entende? E como que foi o processo de implantação da igreja lá? Justamente porque você já fazia isso. Então, ali você viu a visão de ter uma igreja, de abrir a igreja ali. Cara, isso foi uma história muito absurda, assim. Eu nunca quis ser pastor. Eu repudiava essa ideia com todas as minhas forças. Principalmente pelo fato de que houve uma certa feita que o meu pastor, ele pediu uma oferta dizendo que, olha, nós estamos precisando de ajuda, tal, e ele ali pediu aquela oferta. No outro dia eu estou passeando pelo bairro e vi ele com a família tomando sorvete. Quando ele me vê, ele toma um choque, assim, toma um susto. E eu vi que no olhar dele ele estava constrangido, porque ele achou que eu estava o julgando, porque, poxa, pediu dinheiro ontem, hoje você está na sorveteria. Você sabe como que é, né? E naquele dia eu falei, cara, eu tenho convicção, eu nunca vou ser pastor. Porque olha o cara não poder sair com a família para tomar um sorvete sem se sentir constrangido, né? Então, assim,
quando nós fomos para o Dom Antônio, ali na Chama Missionária, eu me recordo que a minha esposa teve um sonho. Né? Ela sonhou que eu estava pastoreando ali no Los Angeles, que a igreja estava lotada, uma igreja pequena, mas estava cheia de gente. E eu falei assim, olha, você sonhou de barriga cheia, amanhã você come menos. Eu não acreditava. Só que ela conta esse sonho para uma pessoa, que conta para outra pessoa, que conta para outra pessoa, e de repente muitas pessoas no bairro ficaram alvoroçadas. Se ele for pastor, eu vou congregar com ele. Porque eu já tinha um histórico de caminhar no bairro e evangelizar e tal. E eu tinha ficado 3 anos no ministério muito machucado, muito ferido, muito perseguido. E a partir do momento que eu comecei a perceber que as pessoas queriam de fato que eu fosse um pastor porque viam Deus na minha vida, aquilo me animou. Meu sonho sempre foi ser um pregador. Eu queria fazer itinerância. Meu sonho era fazer itinerância, eu não queria pastorear. Né? E aí, falei com o meu pastor na época, do Dom Antônio, falei, olha, minha esposa teve um sonho, tipo assim, o negócio foi tão louco que teve um cara, um pastor que era pastor há 8 anos de uma cadeira, e andava numa cadeira de roda, que ele disse assim, se esse menino for pastor, de verdade, eu vou abençoar, eu vou ceder o meu salão com a minha casa por pelo menos 2 meses sem cobrar aluguel dele. Aí contei para o meu pastor presidente, ele é vice-presidente, né? Ele veio e falou, não, mano, vamos começar um trabalho aí. E começamos com 10 cadeiras e uma caixinha de som, assim, coisa mais simples, tem foto até hoje, se você olhar, você fala assim, meu, de onde que... Eu cheguei a ver umas fotos. Não tem cabimento uma igreja sair daquele lugar e estar onde estava, com tão pouco, num bairro tão necessitado como a gente estava. Na verdade, o bairro é um necessitado desvalorizado, né? Mas as pessoas que moram lá são pessoas guerreiras, né? Sim, exatamente. Né? Então nós começamos um trabalho e muitos jovens que eram do tráfico, das drogas, ex-presidiários, essa galera assim da pesada vieram congregar comigo. Passaram a congregar comigo e tipo assim, eu nunca fiz um trabalho específico para ganhar jovens, foi algo assim muito natural, muito que nem eu entendo. Se alguém chegar e falar assim, como é que faz? Eu não sei. Entendeu? Os jovens simplesmente vinham. E aí ele já começava a transformação, a mudança e foi o que foi. Cara, muito bom. E assim, e já foi uma igreja também fora dos padrões, né? Sempre, meu. Sempre. E como assim, cara, você se enxerga assim, fora desse padrão? Ângelo, você disse aqui numa outra entrevista, né, agora com outro convidado, que você foi disciplinado ou não foi batizado porque fazia educação física. Eu congreguei numa das igrejas mais rígidas do país, entende? Onde o homem não podia ter barba, mas a mulher podia ter bigode. Brincadeira, mas era muito rígido, acho que vocês sabem de qual denominação estou falando. E eu fui líder de jovem, porque eu nunca tive dificuldade em me submeter a qualquer tipo de doutrina. Tipo, eu amava tanto Jesus e amo tanto Ele que você fala assim, olha, para alcançar a salvação, para estar perto de Deus, você precisa colocar uma melancia na cabeça ou bater a cabeça naquela parede. Cara, eu estava disponível para isso. Entendeu? Se você falasse para mim assim, olha, para você alcançar Jesus, para você ter uma experiência com Ele, você precisa ir pro meio do mato e jejuar 3 dias. Mano, eu fiz isso várias vezes. Dormi no meio do mato, assim, moleque ainda com 15, 16 anos, para ter uma experiência com Jesus. Entende? Só que de lá para cá, poxa, muitas coisas que, você pegava disciplina se você usasse um óculos escuro, por exemplo. Se você fosse pego usando um short. Cara, eu vim usar short não tem nem 4 anos, eu acho, porque você sabe que hoje tem várias igrejas e denominações, mas eu vim dessa vertente dessas igrejas mais tradicionais, mais antigas, mais rígidas. Então, com o tempo, eu sou um cara que eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Eu comecei a perceber por si só que muita coisa não batia. Muitas proibições não batiam. Não fazia o mínimo sentido, né? Eu fui questionado uma certa feita, porque na época os jovens que vinham para a minha igreja, eles usavam short. Mano, que absurdo. Os caras vieram do tráfico das drogas e chegaram para mim e falaram assim, eu tô sabendo que lá na sua igreja os moleques podem usar short, tem uns caras lá que tá usando short. Eu falei, mano, mas não é melhor o cara usando short na minha igreja do que assaltando sua casa? Então, assim, o que mais vai mudar? O que é proibido hoje que daqui a 10 anos a galera vai se tocar e dizer assim, puxa, não era. Quantos deixaram de ir para uma igreja porque era proibido jogar futebol? E hoje os pastores se reúnem para jogar futebol. Cara, eu tenho várias pessoas já chegaram em mim e falaram, mano, eu fui disciplinado, eu saí da igreja porque na época eu jogava bola, ou porque eu fazia educação física, ou porque eu fui pego usando um short, ou porque eu ergui a calça
na batata da perna para pescar. Entende? Então, o que mais é proibido? Ou algumas igrejas têm como, sei lá, um uso e costume que amanhã ou depois não vai ser. E quantas pessoas hoje vão ser feridas por essas proibições e vão ser impedidas de conhecer a Jesus? Entende? Na verdade, eu falo que tudo que é em excesso... Exatamente. Eu acho que em tudo tem que ter equilíbrio. Por exemplo, o que leva um cara a se explodir? Por causa que ele leu num livro que ele tem que se explodir. Sim. Entendeu? E aí ele garante 70 virgens no paraíso. Cara, mas o que ele... levar vidas inocentes, né? Assim, eu não entendo essa questão. E a religiosidade, ela mata, cara. Com toda a convicção. Entendeu? Ela mata, ela sufoca. E a gente sabe disso. Na verdade, assim, de todo esse processo que você teve, e eu tô tendo durante esses 4 anos, cara, o Ângelo foi desconstruído também. Porque eu vi que eu não era tão que eu não era muito, como vou dizer a palavra certa, que eu também era um cara radical. Sim. Também? Sim. Eu era julgado pelos caras como um libertino, mas eu acabei de me entender durante esse processo, nesses 4 anos. Você era mais religioso do que imaginava. Justamente, entendeu? Então, tipo assim, cara, até que um dia, mano, rapaz, eu levei uma da minha psicóloga, que a gente começamos a discutir no meio da terapia, e aí eu falei assim, mas se eu fizer isso, eu vou sair do centro da vontade de Deus, eu falei pra ela. Ela falou assim, Deus não é bairro nem cidade pra ter centro. Nossa. Entendeu? Ou você tá, ou você não tá. Eita, que pancada. Cara, aí ela falou assim, gostou? É a pastora que tá falando agora, não é a psicóloga. Então assim, aí eu peguei, cara, e comecei. Porque, mano, uma coisa assim, ó, até a religiosidade, ela tá me afastando dos meus filhos. Imagina. Entendeu? Eu perdi dia dos pais, cara. Eu fui viajar para atender, entendeu? E minha filha cantou. Nossa. Olhando para quem? Dia dos pais. Sabe? Então são as coisas assim que que hoje, cara, desculpa, a pessoa me liga e fala, pastor, o senhor tem agenda para tal dia? Eu olho e falo assim, cara, domingo minha filha, eu prometi pra minha filha que eu vou levar ela no parque. Família, de bicicleta. Cara. Ou tem outra coisa para fazer. Sim. Né? E aí eu falo, olha, não vai dar. Eu tenho um compromisso. E eu não estou mentindo, eu tenho um compromisso. Exato. Né? Eu estaria mentindo se eu teria outra agenda. Mas sim, não, na verdade eu tenho outra agenda, mas não é serial, é pra minha casa. Cara, então assim, eu virei muito mais humano. Exatamente. E aí hoje o sistema não tá humano. Tá espiritualizado demais. Demais. Né? E assim, a gente precisa humanizar. Cara. Exato. Cara, porque se Deus se humanizou... Exato. Ele podia ser espírito o tempo todo. Exatamente. Mas ele fez o filho dele virar carne e ele se humanizou por nós. Tem uma fala do Ed René que ele diz que o pecado nos transformou em bestas. A religiosidade tentou nos transformar em anjos. Mas Jesus, ele veio para nos devolver a humanidade, que a gente perdeu no Jardim do Éden. Então é esse equilíbrio, né? Aí você quer ver uma desconstrução? Quantas vezes eu subi no púlpito para pregar que depressão era do diabo? Putz, eu imagino. Quantas vezes, E ainda cara? Tem muitas igrejas que pregam isso. Entendeu? E até eu entender, falei, eu com depressão? Não. Que isso? Sim. Entendeu? Até eu tentar meter o carro a 210 por hora na Mato Grosso para num poste. Caraca. E aí eu falei, cara, peraí. Mas teve uma vez, mano, eu falo isso aqui, que eu acho isso assim extraordinário. Eu trabalhava de Uber de madrugada. E eu gostava pra caramba. Porque tinha menos Uber, tinha corrida, então em poucas horas você fazia uma grana boa. Sim. Aí eram umas 2 horas da manhã, eu, atrás do shopping Campo Grande, fui pegar uma corrida. Cara, 2 adolescentes. A guria entrou no carro já gritando. Doido.
O cara entrou no banco de trás. Aí um amigo, o cara sentou no banco da frente, um amigo. Ele falou assim, o senhor não liga não. Ela tomou uma garrafa de vinho e ingeriu êxtase. 15, 16 anos, mano, no máximo. E aí ela veio aqui pro lado da Avenida das Araras, aqui, cara. E aí ela veio dirigindo o carro e tal. E aí ela veio louca, gritando dentro do carro, xingando o pai, xingando a mãe, xingando todo mundo, xingando a vida, sabe? Sim. Louca. Quando ela chegou na casa dela, ela tocou o interfone, aí a mãe, acho que a mãe, não sei quem entendeu, falou assim, oi, quem é? Aí ela falou assim, sou eu, Suaí. Começou. Cara, eu parei assim, no meu carro e comecei a chorar. Sim. Porque eu comecei a olhar a situação que eu estava, Sim. que eu me caí em si. Eu falei, cara, e se minha filha crescer sem pai, velho? Eu não quero isso. Eu não quero isso. Então, naquele dia, cara, eu falei assim, a partir de hoje eu preciso de ajuda. Eu não vou. E aí é engraçado, mano, que assim, de todo esse processo, as pessoas que eu pensava que me ajudar não me ajudou. As pessoas que eu nunca imaginei me ajudar. Então, assim, é uma coisa muito... Ele é ingrato. Sim. Entendeu? Então, eu aprendi hoje. Hoje, o Ângelo, ele aprendeu. Ele aprendeu o quê? Que eu posso fazer a obra. Sim. Mas eu posso ter meu trabalho. Entendeu? Eu posso ter as minhas coisinhas e eu posso ir para a igreja. Sim. E seu ministério não deixa de ser relevante por isso. Não deixa de ser relevante. Então, por exemplo, hoje eu posso dizer para você que se você me perguntasse há 2 anos atrás, Ângelo, qual é a sua profissão? Eu ia olhar para você e fazer assim, ó. Porque pelo que eu estudei para mim ser, me tiraram. Sim. Entendeu? Só que hoje, cara, eu posso dizer pra você, se você perguntar pra mim, qual é a sua profissão? Cara, eu sou corretor de imóveis. Eu estudei, cara. Entendeu? Eu tirei a minha carteirinha. Exato. Eu posso vender meus imóveis. Entendeu? Aí, então hoje eu posso, independente de tudo que acontecer, eu tenho uma profissão, mano. Uma coisa que eu não tinha. Mas você entende que a pressão de muitas igrejas faz com que na cabeça de muitos a ideia de que ele só se tornará alguém realizado no dia que ele viver integralmente para a obra, assim, para a igreja? E não é por aí, cara, eu não creio que... Mano, infelizmente nós perdemos o nosso pastor de Covid em setembro. Uhum. Cara, eu estudei, era um cara que tinha doutorado e mestrado. Ele tinha mestrado ele era PhD em Oxford. Caraca. Era um cara que quando eu não esqueço até hoje, na cantata de Natal, ele vestiu a roupa dele de doutorado, da defesa da tese, e ele falou assim, hoje aqui quem está falando é o Dr. Mauro, não é o pastor. E eu vou provar para você que Jesus existe, cientificamente falando. A mensagem dele foi essa, mano. Caraca. E aí cada palavra dele, mano, era um tapa na minha cara. Porque eu não estudei, cara. Eu abandonei pela obra, entendeu? Exatamente. E aí depois você passa e você fica, e aí? E às vezes você contribuiu mais para o mundo gospel do que propriamente para o reino de Deus. Justamente. Justamente. As pessoas não fazem essa diferenciação, né? Não fazem. Existe um mundo gospel onde o interesse é encher a igreja. A pandemia veio para quebrar isso. Exatamente. Nivelou. A pandemia veio para quebrar isso. Entendeu? Tirou muita coisa, cara. Tirou muita coisa. Por exemplo, o cara que tinha que estar na igreja todo domingo, cara. Teve domingo que ele não pôde ir. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu falei, Deus, vai ser top mesmo, né? Porque ele vem e quebra, cara, exato. alguma coisa. Esse padrão de 4 paredes, né, de uma igreja. Justamente. Esse sistema é triste, né, cara? Porque as pessoas se perdem nessa ideia de... O crente, normalmente, infelizmente, ele vive numa bolha, né? Ele vive numa bolha. Mano, mas vamos falar de coisa boa. Bora. Qual foi a sua melhor experiência no pastoreio, cara? No pastoreio? Você pode contar, tipo assim, experiência incrível que você viveu? Você fala espiritual ou Não. A minha maior experiência foi ter encontrado na igreja uma família que eu não tive em casa.
Eu acho que isso é surreal, cara. É surreal. Entende? Uma família que você... que eu não encontrei em casa. Assim, pessoas que você ama de todo o seu coração, estão dispostas a dar a vida por você, e que você também está disposto a dar a vida por elas. Entende? É algo que só o pastorado, a itinerância não pode te dar o prazer de você ver uma pessoa que saiu do tráfico e acompanhar o processo de transformação dela até ela se tornar um pai de família, uma mãe de família, um empresário. Cara, você prega numa igreja, se você é itinerante, você prega numa igreja, você vai embora. Agora, só o pastorado te dá. Porque, cara, é muito louco. Você vê que a maioria das pessoas que vão presas, por exemplo, elas saem de lá mais transtornadas ainda. Às vezes, pessoas que já tentaram até terapia e não conseguiram. Pessoas que o pai, tipo, já aconselhou, chorando, não deu jeito, a mãe não deu jeito. Aí o cara vem pra igreja e Jesus, mano, começa a transformar aquela pessoa. É algo assim que você fala, mano, olha que lindo isso. É muito lindo isso, cara. O pastor tem um trabalho muito... Fala que é cirúrgico, né? Porque o pai fala que não vai dar certo, a mãe fala que não vai dar certo, a sociedade julga e fala que não vai dar certo, todo mundo fala, o pastor vai falar assim, cara, esse menino tem futuro. É isso, né? E só o pastor tá vendo nele que ninguém tá vendo. Esse menino tem futuro. É verdade. Isso esse é fato. menino tem futuro. Cara, isso é impagável, né? Você tá louco. Não tem dinheiro no mundo que compra isso, cara. Que paga isso. Cara, demais. Mano, mas e na noite, cara? No baile funk? Qual foi a luta, assim, mais ferrenha, assim? Nós chegamos a entrar 3 vezes, né? A primeira vez deu um medo de, tipo assim, de você subir, a galera tacar a garrafa. Então criou-se uma expectativa, assim, de uma certa rejeição. Porque a galera foi lá pra curtir, pra beber, pra dançar. E chega a galera falando de Jesus, sabe? Então a gente temeu essa questão. Mas nós entramos no final do baile funk, e o baile funk é lotado. E aí tinha alguns dos organizadores ainda tentando desanimar, falou, vocês vão tomar garrafada aí, viu? Quando a gente entrou, que começamos a cantar, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Cara, foi uma loucura, parece que o ambiente assim começou, é como se uma onda revirasse aquilo do avesso e de repente as pessoas começassem a chorar, a se abraçar e vir de joelhos assim no altar, sabe? Virou um altar aquilo ali, o palco de repente mudou. E cara, você sai de lá, tanto é que muitos MCs foram para nossa igreja, muitos dançarinos, então muita gente acabou conhecendo o trabalho através disso, mas é muito legal, é muito da hora. Inclusive o organizador, que é o Jean Paçoca, um beijo para ele, um abraço se ele estiver me assistindo, ele chegou a falar assim, cara, todos os baile funks que vocês veem aqui, no final não tem briga. Você entendeu? Teve inclusive uma membra da nossa igreja, filha de uma membra, que a mãe convidou, falou assim, filha, vamos pro culto hoje, né? E aí o pastor Janieschi vai pregar. Não, mãe, hoje eu não vou, ela estava se preparando para ir pro baile funk. Aí chegou no baile funk, quem tava lá? Foi muito da hora, cara. Foi muito engraçado. Cara, entendeu? Cara, você experimentou tudo, digamos assim, tudo, né? Da vida sua de ministério. Sim, um pouquinho de tudo. Né, o começo, aí o auge, né? Eu lembro que você arrastava, né? As pessoas, onde você pregar, tinha gente que ia lá só pra ouvir você. A maioria eram os meus meninos, né? Mas o pessoal ia, né, mano? Eu acho isso legal, assim. Não é o cara que é obcecado, mas é o cara que quer acompanhar o pastor, né? A ovelha e tudo mais. Cara, mas como que era esse crescimento seu sem o seu pai e tudo mais? Você se policiava dentro de casa, cara? Você conseguiu, vocês tiveram problemas? Eu falo, não sei se eu estou tentando fazer a pergunta certa para você, mas assim, você traz marcas, cara. Sim. Né? Você traz marcas. Exato. Né? Então assim, e aí você vive bem na igreja, mas aí o que você fala? Você olha mais para a igreja e esquece lá em casa. Sim. Né? Porque eu vivi isso. Né? E como foi para você, cara, tentar conciliar tudo isso?
Você fala a questão da obra com a minha família? Cara, demora um pouco cair a ficha, né? Quando você começa a perceber que seu filho está crescendo e você não está vendo, que você está mais tempo com a igreja do que com a sua família. Hoje o Miguel está com 10 e a Vitória com 12. Então o tempo passa muito depressa, cara, muito rápido. Inclusive, assim, eu amo criança, tipo, 3 anos, 2 anos de idade, eu sou apaixonado, entendeu? Eu quero abraçar, eu quero brincar, porque, tipo, acho que eu perdi essa fase. A preocupação em ser alguém útil no reino de Deus, em cuidar de pessoas, fez com que, querendo ou não, você desviasse um pouco o foco da sua casa, né? Entende? Eu acho que muitos pecam, né? Falham nesse sentido. Cuidam mais dos de fora do que dos de dentro. Entende? Na verdade, a obra de Deus na sua vida começa dentro de casa, sua família é a sua igreja. Você é pastor, se você for homem, no caso, você é pastor de sua família. Entende? A responsabilidade é sua de ser o sacerdote da casa. Por isso que, mas vem pregar na minha igreja. Não posso. Por quê? Porque eu vou passear com a minha família. Você sabe que é um preconceito. Se você falar isso, muitos vão te julgar. Poxa, deixou de pregar o evangelho para ficar com a família. Meu irmão, estar em casa também é fazer a obra de Deus. A família é a primeira instituição, antes de todas. Né? Então, sim, levou um tempo para entender isso. Cara, e quando que você entendeu o pastor Jani Edson, o cara de canções que vendeu músicas autorais? Você vendeu algumas músicas, não chegou a vender? Cara, eu cheguei a ceder. Eu fui um cara que eu sempre tive dificuldade em colocar preço nesse tipo de coisa, entendeu? Tipo, poxa, foi Deus que me deu. Eu queria gravar sua música. Eu cedia, toma, grava. Entendeu? Já, inclusive, me frustrei, porque, tipo assim, houve numa dessas situações, eu apenas pedi para que o cantor ou a cantora, para deixar no ar, viesse e me atendesse para cantar a música que eu cedi. Não, beleza. E aí, ao mandar mensagem após ceder a canção, não obtive resposta. Entende? Então, é o mundo gospel, né? Isso não é o reino de Deus. E assim, quando que você... a chave virou? Cara do céu, essa parte é importante, porque assim, eu sempre fui um cara muito... Procurei sempre ser muito íntegro, porque o meu relacionamento com Deus, ele por muito tempo baseou-se em meritocracia. Eu acreditava que se eu fosse um cara que renunciasse o pecado, que fosse um cara reto, um cara santo... Cara, eu pensei que você ia trazer hoje pra mim, sabe o que de presente? A Bíblia que eu te dei. Cara, você já deu pra alguém, né? Eu perdi ela, me roubaram. Você crê? Já viu roubar Bíblia? Roubaram a minha Bíblia. E lá tem meu nome, meu telefone. Putz, demais. Roubaram a minha Bíblia. Tomara que quando for abrir, caia lá, né? Não roubarás. Então, assim, cara, a chave virou quando eu comecei a perceber que o tempo estava passando e algumas coisas não estavam acontecendo na minha vida. Tipo, muitas frustrações. E, cara, a gente peca, a gente falha, eu acho que todos estão sujeitos a isso. É quando você, por ter uma vida separada, né, por achar que você não é um pecador, porque não faz o que os outros fazem, em algum momento você vai se achar merecedor de algo da parte de Deus. E quando isso não acontece, entra as comparações. E você diz, poxa Senhor, mas aquele fulano, ele faz isso, isso e aquilo, e olha o que ele tem. Tu já passou por essa fase, não? Você fala, mas Senhor, o fulano, tipo assim... E aí você anda nos bastidores desse mundo gospel, você passa a conhecer um pouco da vida particular de alguns e você percebe que há uma certa podridão de situações e você fala, cara, mas fulano faz isso, faz aquilo e tem isso, tem aquilo e eu tô tentando aqui do jeito certo e não vai. A chave virou, Ângelo, quando eu entendi a parábola do filho pródigo, cara. É muito absurdo aquilo, porque ela tem muito mais lição a ensinar com o filho mais velho do que propriamente com o mais novo. Eu era o filho mais velho, aquele cara que fazia tudo certinho, acordava cedo, ia trabalhar, honrava o nome do pai, mas na verdade, assim como o mais novo, era só interesse, o ministério, a chamada, a vocação, o que o Senhor tem para mim? Quero me tornar um pregador, eu quero alcançar, eu quero... Entende? Isso passou a se tornar, sem que eu percebesse, uma idolatria no meu coração.
Todo mundo está sujeito. Eu acredito que se você for minimamente humilde, você, em algum momento você vai reconhecer que querer ser usado por Deus já se tornou um desejo em algum momento da sua vida maior do que querer estar com Deus. Tá, mas assim, você foi pastorear com 19 anos. Com 19. Vou perguntar, não é de ofender não. É sim, sim. O papo é reto mesmo. Você não se tornou um pastor também por causa de uma questão financeira? Não. Questão financeira não. Eu trabalhava. Embora não ganhasse muito, era um servente, né? Mas eu sempre trabalhei, nunca tive preguiça de trabalhar. Na verdade, quando eu comecei a pregar, eu nem recebi oferta, pra você ter uma noção. Eu, tipo assim, eu não sabia, não tinha a mínima noção de se rolava dinheiro ou não dentro de uma igreja. Entende? Eu passei a viver integralmente para a igreja quando, na época, eu trabalhando de servente e pastoreando, uma irmãzinha chegou para mim e falou assim: pastor, eu vi você caindo do 2º andar e você ficava numa cadeira de rodas. E Deus mandava falar para você: trabalha na minha obra. E de fato, eu trabalhava com a Dani e aonde eu estava naquela época, especificamente, eu tinha que subir 2 andares. Né? E eu, com temor, falei: não, então beleza. Mas tipo, a igreja não tinha nem condições de me dar um sacolão. Eu falei: senhor, e agora? É o senhor que está falando? Então beleza, eu vou me lançar, mas não me deixa passar vergonha. E na época, por incrível que pareça, um irmãozinho, bem na época assim, ele havia há um tempo atrás, tipo, anos antes, perdido um documento, um RG, pegaram aquele documento dele, estouraram o nome dele, depois um advogado entrou com a causa, e naquela época ele começou a receber uma causa na justiça e começou a dizimar e ofertar na igreja, de modo que conseguia, naquela época, manter a igreja e a minha família. Entende? E assim, mano, quando que o caminho em si, que o Janielson estava depressivo? Foi justamente quando eu me deparei com a parábola do filho pródigo. Não. O início foi aí, né? Esse início, quando eu percebi que muito do que eu fazia para Deus era mais interesse do que propriamente amor pela obra. Eu parei para perceber que eu falei assim, cara, tem algo de estranho quando eu comecei a sentir o meu corpo doer. Era uma tristeza tão profunda que eu chorava assim, a lágrima escorria como se fosse um rio nos meus olhos. Eu senti uma tristeza de dentro para fora que eu falava, não é normal, eu não sou assim. Isso não é normal. Eu ia dormir, eu sentia o meu corpo doendo. Tipo, eu sempre fui um cara muito curioso. E comecei a estudar sobre isso, né? Porque embora a minha linhagem seja pentecostal, eu nunca tive preconceito com a depressão, porque se eu não conheço um assunto, eu procuro não dar opinião sobre ele. Eu via muita gente julgando, falando, mas eu nunca bati o pé e falei assim, nunca espiritualizei a depressão. Mas quando eu passei a viver, eu senti curiosidade de estudá-la. Cara, eu descobri coisas extraordinárias. Tipo, isso me deu um aporte para ensinar, para ajudar as pessoas que eu não tinha antes. Entende? Ela durou cerca de 2 anos. Né? E, querendo ou não, tipo assim, as crises, elas podem aparecer, surgir, claro que em menor quantidade. Você, quando aprende e estuda sobre ela, você vai evitar os gatilhos. Eu acredito que não. Cara, era mais uma tristeza mesmo, uma tristeza. Cara, é uma sensação horrível. Você parece uma cadeia. E você sabe o que é horrível, assim, na minha visão? É, por exemplo, um pastor, né? Você, como um pastor, na época, passando por uma situação como essa. Se você fosse diagnosticado com câncer e falasse para a igreja, certamente a igreja teria compaixão de você, iria orar pela sua vida e você poderia procurar um médico, que isso não daria problema nenhum. Agora, se você chega para a igreja e fala, tô com depressão, cara, frescura. Dificilmente alguém vai se compadecer de você. E isso só piora, né? Porque aí você começa a pensar, pô, será que Deus não está comigo? Será que Deus me abandonou? E aí você passa a não procurar um profissional. Você não quer procurar um profissional. Entende? Porque você acha que você não tem fé. E você deve ter estudado também, cara, quando você está sentindo uma dor emocional, a mesma área do teu cérebro que é ativada quando você bate o dedo mindinho na quina de um móvel, ela está sendo ativada quando você está passando por depressão. Então é uma dor abstrata, é literal, você está sentindo dor mesmo.
sensação assim absurda. Com certeza. Na verdade, assim, né, cara, nos últimos anos a gente teve um número crescente, né, de suicídio entre pastores. Né? Sim. É um absurdo? Cara, é um absurdo. É um absurdo, total, fora de controle. E aí eu falo assim, se eu soubesse que a terapia me fizesse tão bem, Sim. eu tinha começado na adolescência. Sim. Os próprios psicólogos fazem terapia. Entendeu? Cara, porque assim, é incrível, assim. As convicções que eu tenho hoje, que acho que se eu teria antes, eu não cometeria os mesmos erros, ou mudaria algumas coisas, Sim, entendeu? Com certeza. Cara, e aí você entrou em depressão, pediu ajuda da igreja. Aí que entra, né? O pastor normalmente ele vai sofrer calado, porque ele não sabe como a igreja vai reagir a uma situação como essa. O pastor José Brandão, ele tem uma frase que ele fala assim, o pastor, ele consegue resolver o problema de todo mundo, sim, menos o dele. Exato. E ninguém está disponível para resolver os dele. Então, como eu sabia que, por exemplo, dos gatilhos da minha depressão era a minha frustração com a questão da valorização, porque eu nunca soube colocar preço naquilo que era sagrado. Quando eu ia pregar, por exemplo, eu não conseguia falar assim, olha, me dá tanto que eu vou na sua igreja. Eu nunca consegui estipular valor, né? Então isso fazia com que muitos pastores meio que se aproveitassem. Tipo, eu cheguei de pregar em congresso com pastores famosos e os caras me colocarem para dormir no chão da casa de qualquer pessoa, e enquanto que os caras famosos estavam em hotéis, sem contar a diferença extremamente gritante de oferta. Eu ministrei num congresso que pagaram R$7.000 pro cantor por 2 dias. 7 mil os 2 dias. Sim. Pra mim, os 2 dias deram R$500. Sim. Eu sei bem o que é isso. Entendeu? E eu nunca me importei com a questão da quantia em si, porque, tipo assim... Mas é a mensagem que é transmitida. Claro, poxa! Caraca, será que eu sou tão inferior assim? Eu cheguei a ouvir, por exemplo, de um pastor, quando ele me convidou para pregar em Goiás, e ele me colocou com os 3, na época, com os 3 maiores nomes pentecostais do Brasil. E aí ele disse assim, faltando uma semana, ele me ligou e perguntou, você vai vir com quem? Eu falei, eu vou levar 3 obreiros da minha igreja, que eles querem conhecer um dos pregadores aí, eles são fã e tal. Beleza. Aí, faltando 3 dias, ele disse assim, não vai dar para trazer esses 3 não, você vai ter que trazer só você e mais um, porque a casa da irmã Joana tá lotada de gente aqui, não tem lugar para colocar colchão no chão. Eu falei assim, tudo bem, vou conversar com eles. Aí conversei com eles e disse assim, aí, o que vocês acham? Vamos rachar um hotel então, já que vocês querem conhecer o cara, o pregador fulano, vamos rachar um hotel, a gente fica no mesmo hotel que o cara. Mandei mensagem pro pastor e disse, pastor, nós vamos ficar no mesmo hotel do fulano de tal. Você tem como ver como fica a diária para 4 pessoas de um quarto? Aí ele foi ver e disse assim, olha, fica 170. Vai vir ou não vai? Já me fala logo, porque se você não vir... Se for ficar em hotel, já libera espaço na casa da irmã Joana para ficar mais gente. Irmã Joana, assim, um modo de dizer. Eu disse assim, pastor, é que nós não combinamos a questão do valor da oferta. O que o senhor vai fazer por mim para mim ter uma noção se eu vou ter condições de bancar esse hotel ou não? E eu sei que os caras que estavam pregando lá não saem de casa sem no mínimo R$3.000 na conta. Ele disse assim, olha, eu vou te dar 150. E já fala logo se vai vir ou não. Eu falei, eu vou, pastor. Estaria aí. Não, porque nós estamos te honrando. Estou te colocando com os caras do Brasil. Eu falei, não, pastor, o senhor estaria me honrando se fizesse por mim o que o senhor está fazendo por eles. E ele ficou muito chateado. Aí já entrou na carne, já começou a querer me xingar. E ele falou algo que me marcou muito. Você não tem história igual os caras. Então, a partir daí, você percebe que o seu valor ministerial, a sua relevância ministerial é medida a partir do seu número de seguidores, é medida a partir da sua fama, entende? E não do seu caráter, da sua dedicação ao reino de Deus. E isso foi me desgostando desse, sabe? O meu sonho de se tornar um pregador foi se apagando a partir daí, porque eu passei a entender que, cara, não tem a ver com o reino, isso é o mundo gospel. Deus não tem compromisso com o mundo gospel, eu acho que ele tem compromisso com o reino dele. Entende? Não, incrível.
os caras acham que eles estão fazendo um favor pra nós, né? Sim. Eu lembro que eu fui pregar no maior congresso de adolescentes do país, 15 mil adolescentes. Fui, cara, preguei, foi uma bênção e tal. Foi incrível, mano. Foi incrível, sim. O que Deus fez mesmo, sabe? E aí, um mês depois, uma pessoa daqui foi naquela igreja lá. Uhum. Ele conhece algumas pessoas e tal. Eu falei assim, nossa, bom saber que lá em Campo Grande tem pregadores em hora que eu não imaginava. Sim. Aí eu falei, cara, é a unção, a mesma unção. Não tinha uns 70, aí Josué não ficou bravo que tinha os dois. Exato. Cara, deixa pros dois, deixa os caras serem recebendo tudo mais. Mas e aí, continua no processo. Aí você contou, primeiro você se aceitou. Sim. E aí, próximo passo? Aí veio a questão da... Eu me esqueci as fases do luto, né? Tem uma doutora que ela descreveu as 5 fases do luto, mas uma delas em que eu entrou tipo a revolta, entende? Só que eu, graças a Deus... Segunda ou terceira? A última é a aceitação. Graças a Deus, eu fui um cara assim... Eu sou um cara que, quando eu percebo que eu posso ferir alguém, eu me isolo. Entende? Então eu fui fazer caneca personalizada. Fui trabalhar. Foi a época que eu falei assim, cara, chega disso. Eu não preciso viver de esmola. Eu não preciso viver de favor. Eu sei trabalhar, eu sou um cara que eu mexo com arte, eu faço logo. Por que eu tô me submetendo a isso? Entende? Só que tinha, de certa forma, né, aquele... Eu me lembro de uma frase que eu ouvi uma certa feita de um pastor que queria, de certa forma, me magoar quando eu comecei a pastorear e trabalhar de servente, que eu vi uma fase que eu voltei a trabalhar de servente. E ele postou nas redes sociais, né, querendo me atingir, dizendo, olha, se você não tem chamada, vai trabalhar. Então sempre houve essa ideia de que o cara que tem chamada, ele vai viver só para Deus. Tipo, uma bobagem, mas que era muito falado antigamente, e uma geração acabou acreditando nisso. Entende? E aí eu sublimei essa minha revolta, essa minha decepção, essa minha frustração trabalhando. Entende? Trabalhando. Foi o que me ajudou. E aí a igreja? E treinando, né? A academia, inclusive, foi uma das coisas que foi um instrumento essencial. Nossa, demais. Eu acho que eu não tô com 94 quilos à toa, né? Foi treinando, eu descobri que, cara, porque de certa forma... Você chegou a quanto? Pesar quanto? Na época eu cheguei a pesar 64 quilos, quando eu tava assim, só na igreja. As fotos da época? Só o osso também. Era só misericórdia, graça. Eu só engordei, feio, mas continua, né? Você entendeu? Cara, foi sua fuga então? Cara? Foi minha fuga, cara. Foi minha fuga. E eu super recomendo. Não. Ou academia, ou se você é pastor, cara, vai fazer um jiu-jitsu, vai... Tem que ter, cara, um exercício físico. Voltar pro Muay Thai. Aí. Ou uma corrida, né, cara? Você sai pra correr na rua, não paga nada. Você volta pra casa, assim, você tá aliviado. Outra coisa, endorfina, né, cara? Exato. Tem uma questão científica por trás disso, né? Tem, ainda mais agora em época de pandemia que a gente tá vivendo. E é estresse pra todo lado. Sim. É estresse pra todo lado. E a gente precisa disso. Cara, mas e aí? A gente entra num processo depressivo, né? Eu lembro que eu chegava com minha esposa e falava assim, ó, eu não quero mais viver. Uhum. Eu tô a fim de morrer. Você teve essa sensação, mano? Eu tive, só que assim, eu nunca cheguei a expor pra minha esposa, né? Porque eu não sabia como ela poderia reagir. Mas a dor que você sente quando você tá passando por um processo de depressão, ele é tão forte, é uma dor tão forte, que meter uma faca no peito parece bobeira. Se jogar... É como se você estivesse num prédio pegando fogo e você preferisse se lançar da janela ao morrer queimado. Entende? Só quem já passou sabe. Tipo assim, quem não passou, fala assim, pô, o cara tentou tirar a vida, esse cara é louco. Mas, mano, é só quando você passa. E por incrível que pareça, eu senti aquela dor toda e falei assim, mano, que surreal. Ao mesmo tempo, eu ficava admirado de ver como o corpo da gente, né, ele é louco, ele é um absurdo. Entende? Ele reage àquilo de... Cara, eu não sei você, mas, por exemplo, um depressivo hoje, ele localiza outro depressivo. Sim.
Não sei Sim. se você... Você percebe nas postagens. Na hora, sim. Você fala, cara, esse tá. Aí que acontece? Eu, depois que eu passei de todo o processo que eu voltei a ministrar, cara, ficou muito mais fácil. Sim. Porque normalmente o depressivo, ele quer esconder de todos os jeitos que ele tá passando por aquilo. Então, assim, ficou muito mais fácil, porque eu consegui lidar, mano. Sim. E eu consegui enxergar as pessoas. Eu lembro uma vez que eu fiz um trabalho nas escolas, cara, era nítido. Sim. Assim, sabe? Você conseguia enxergar as pessoas que estavam passando por algum problema, que precisavam ouvir aquela palavra sua. E talvez se você não tivesse passado por isso, você não teria capacidade de identificar. Justamente isso. Justamente isso. Não ia ter a capacidade. Eu ia continuar falando nos cultos que era demônio. Uma coisa assim, você me conheceu numa época que eu sempre fui muito brincalhão, muito zoeira, só que isso só nos bastidores do pastorado. Assim, eu brincava muito com os meus amigos, etc. Tirava sarro, uma onda, tipo, mas na frente dos membros tinha medo de expor. Eu perco o amigo, mas não perco a piada, você sabe, né? Então, assim, cara, depois que eu passei pelo processo de depressão, eu falei, cara, eu não vou fingir que eu sou outra pessoa, mano. Isso, você de certa forma esconder, não é pecado você ser um cara alegre, você ser um cara feliz, mas eu tinha medo de, a partir do momento que eu passar a brincar com os meus membros, não é vergonha falar que sofreu depressão. Também não. Porque, tipo assim, depois que você passa por uma experiência de quase morte, porque é uma experiência de quase morte, eu renasci outro cara, as pessoas não me reconhecem. Entendeu? Eu sou um cara antes da depressão e outro depois da depressão. Então esse, inclusive, é o meu medo. Tipo, antes eu aguentava calado, eu segurava tudo, eu calava. Hoje, tipo assim, dependendo do que aconteceu, eu já chego e falo, já vou tirar satisfação. Entendeu? Porque eu guardava, eu segurava e aquilo me fazia mal. É louco, né, mano? Você entendeu? É muito louco. Cara, e como foi chegar pro seu ministério, pro seu líder? E falar? Oraram por mim, né? Oraram por mim, estiveram intercedendo e eu acho que foi isso, cara. Porque assim, a minha igreja, ela é oriunda da Deus e Amor. Ainda há uma certa... Você sabe que nem as igrejas mais liberais entendem muito o que é isso, entende? Tem um certo preconceito. Mas não, eles nunca me julgaram, ou não, eles... Não, filho, nós vamos orar por você, vamos interceder e vai dar tudo certo. Entendeu? E eu entendi que sim, cara, tem coisa que você tem que viver, você tem que passar, né? Mas com ajuda sempre é fácil, né, cara? Mas... Sim. É que é difícil também quando você não passa por aquela situação, você meio que não entende muito bem o que o outro tá passando, né? Então hoje, por exemplo, eu tive várias pessoas já me procuraram pela internet, por exemplo, pô, eu vou tirar a minha vida. Cara, eu tô aqui agora, pendurei... Mano, você tem noção? Já teve gente que mandar foto da corda, assim, pra se lançar. E eu falo assim, calma, não é o fim, vem comigo. E eu tenho uma segurança enorme para falar com aquela pessoa sobre o que ela tá sentindo, sobre o que ela tá vivendo, com uma tranquilidade que se eu não tivesse passado por aquilo, eu certamente ficaria desesperado uma pessoa mandar uma foto de uma corda pra você. Meu Deus, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, calma. Entende? Como que é maravilhoso, né? Deus te passa por situações e por certas matérias para mais tarde te fazer professor naquilo. Justamente isso. Eu brinco com a minha psicóloga, que é assim, que a gente fica ouvindo os cartazes das igrejas, eis não sei o quê, eis aquilo, né? Eis e tal. Aí eu falei assim, que eu vou lá, Ângelo Augusto, eis suicida. Meu Deus. Deus. Fala assim, não tem ainda, pô. Boa, vai dar um ibope bom. É porque, cara, a gente entende, mano. Sim. Cara, olha só, eu tive duas tentativas, né? Sim. E na verdade eu tive 3. Mas uma foi, eu falo que foi involuntária, mas foi Deus que falou, você quer morrer? Então, eu vou te dar uma lição. Cara, eu tomava um remédio, o remédio máximo de gramas do remédio, miligramas, era 420 miligramas. Forte. Não podia mais tomar que isso, eu tava tomando 380. Então o remédio era assim, eram 2 cartelas de tantas gramas, mais uma para dar o que eu tomava. Sim. Então eu estava no auge da minha depressão
né? Minha esposa trabalhando, eu em casa, 5 meses de aluguel atrasado, 4 contas de luz atrasada, conta de água atrasada. E aí o cara, com a dívida dessa, ainda vai fazer terapia? Onde vai sair dinheiro para fazer terapia? Ainda bem que a psicóloga falou assim, bom, não vou falar não, porque senão eu prometer ela. Não vou falar, porque ela falou assim, não, eu não vou cobrar, porque Deus me falou que você ia ser meu paciente. Nossa. Então, na verdade, aí ela, como ela se formou no FMS, então ela dá tipo um dízimo dos pacientes dela, entendeu? Ela tem X de pacientes que ela não cobra, porque ela se formou gratuitamente, então em algumas coisas, então ela legal. encaixou aí. Cara, aí eu acordei de manhã, moribundo, sem óculos, porque sem isso aqui eu não enxergo nada. Levantei sem óculos, meio com sono, meio lesado. Aí eu olhei assim na mesa, vi as cartelas de remédio. E tomei. Cara, tomei, deu 5 minutos, cara, começou a me dar um negócio assim no estômago, velho, um negócio começou a virar, e o meu coração começou a acelerar. Aí eu deitei no sofá e eu falei assim, vou morrer. Eu vou dar um tchau aqui pra minha esposa e eu vou morrer. Cara, aí eu falei assim, tomei o remédio errado. Mano, eu fui olhar, eu tomei 600 miligramas. Meu Deus, mano. Aí eu falei, tô intoxicado, me intoxiquei. Sim. Isso aqui é overdose. Cara, eu peguei todos os litros de água possíveis, assim, e comecei tomar. Fiquei mal o dia inteiro no sofá largado, mole, cara, não consegui nem nada. Eu falei, acho que Deus não sei, você quer morrer? Aí, ó, essa é a sensação. Eu falei, não, Deus, não quero nunca mais. Agora eu tô certo, eu posso dizer que eu sou até um homem covarde, que eu não tenho coragem de tirar minha vida. Sim. Cara, porque, cara, tem os meus filhos, mano. Sim. Entendeu? Tem a minha esposa, os meus 2 presentes. Então, assim, eu não sou esse cara ao ponto de ser, de deixar os meus filhos crescerem sozinho. Sim. Um presente de Deus na minha casa. Eu tenho essa consciência. Então, uma coisa que eu aprendi, mano, é que eu vou viver com a minha, lá atrás. Sim. Eu vou viver com a minha depressão. Sim. Desculpa a expressão. Dane-se o resto. E você aceitar isso faz você ter muito mais controle sobre ela. Justamente. Hoje eu tenho um controle. Entendeu? Tem um texto na Bíblia, olha que louco isso, cara. Você sabe que Davi, ele foi um cara tão incrível na guerra, ele era tão habilidoso, que ele simplesmente exterminou várias nações. Muitas outras ele submeteu ao poder dele. Mas tinha uma nação específica que ele não conseguia dominar. Por mais que ele vencesse aquele exército, eles sempre tornavam a se levantar contra Davi, que eram os filisteus. Davi ficou velho enfrentando os filisteus. Muitas nações, contra Davi não dá, se submeteram, outras simplesmente sumiram. Mas os filisteus foi uma nação que sempre se levantava contra Davi. Passasse o tempo que passar, aconteça o que acontecesse, os filisteus sempre levantavam contra Davi. O que eu aprendo com isso é que existem vários problemas nas nossas vidas que eles serão resolvidos quando você entrega a sua vida para Jesus. Mas existem alguns BOs, digamos assim, especificamente, alguns espinhos na carne, como diria Paulo, que vão te acompanhar para o resto da vida e Deus não vai arrancar aquilo de você. O que Deus disse para Paulo? A minha graça te basta, ou seja, eu não vou arrancar, mas eu vou te dar a graça para você suportar isso. Justamente. Entende? Cara, é assim, que olhando para você hoje, você vai passar pela fase que eu passei. Sim. Ainda. Até porque você está recém deixou a igreja. Sim. Né? Sim. Então você vai passar por essa fase. E aí, tem coisas que aconteceu comigo lá atrás, que aconteceu comigo, por exemplo, semana retrasada, que quando a palavra foi lançada... Deu um gatilho. Só que daí ela entrou. Sim. Só que quando ela entrou, na minha mente eu já fiquei. Meu Deus, Senhor Jesus tem poder, que isso não entra no meu coração. Cara, eu baqueei, mano. Sim. Baqueei. Fui pra casa almoçar quieto. Minha esposa, o que foi? Tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. Baqueei. Entendeu?
Aí, cara, 1h da tarde, 1h30 da tarde, eu indo pro serviço, o negócio saiu. Sim. Cara, é o time de Deus, né? Quando foi 5h da tarde, mais ou menos, o Espírito Santo falando, e eu, sabe que eu fiquei em casa? Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça. Uhum. Falei, caramba, esse negócio veio, eu morei e tal, e agora eu não tô sentindo mais nada. E o Espírito Santo falou assim, ó, é pra mim te mostrar que a minha graça te basta. Sim. E esse é seu espinho. Exato. Isso vai te acompanhar. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque fulano falou pra fulano coisas de mim, e aí fulano veio contar pra mim. E aí eu já... Sim, sim. Tô falando de mim de novo. Já te puxa lá atrás, justamente, né? De uma vez. É porque as pessoas criam um arquétipo, mano, da gente. Cara, eu só quero fazer a obra. Sim. Eu só quero te ajudar, mano. Exatamente. Eu não quero status. O status fica pra você. Sim, sim. Entendeu? Eu amo a obra de Deus. Ah, Geniette, por que você saía com o violão na rua do Los Angeles? Cara, porque eu amo fazer a obra de Deus. Ah, Geniette, por que você foi pro baile funk e tentar correndo o risco de levar a garrafada? Cara, porque eu amo. Não tem como arrancar isso de você, cara. Entendeu? Não tem como Aí arrancar. você pega, mano, uma igreja que você tinha dentro do bairro Los Angeles. Sim. O que você tinha na igreja. Sim. Entendeu? Da onde você começou, como você terminou. Exato. Entendeu? Então, assim, é umas coisas que a gente... Cara, eu só quero fazer a obra de Deus. Sim, sim. Eu só quero fazer a obra de Deus. Tá, aí o Jânio não vai pra academia, vira um bodybuilder. Inclusive, cara, eu quero já lançar aqui o convite pro pobre louco vir aqui. Sim, sim, vamos, eu quero ele aqui. deixar. Você vai ser essa ponte top. aí pra ele estar aqui. Sou muito fã de Jesus na vida daquele cara, eu acompanho ele pra caramba. E aí eu quero ele aqui. E aí ele... você vai pra academia, você começa a se descontar. Sim. Ali. Eu vi a reportagem que você publicou lá, do sonho realizado da moto. Sim, né? Achei muito sim. legal aquilo lá. Você escreveu uma coisa lá naquela frase que eu quero te fazer essa de novo hoje. Uhum. Com tudo que aconteceu das últimas semanas pra cá, sim. O Jânio Edson venceu na vida? Cara, com toda a convicção. Putz, não tem... Pra estar onde eu tô hoje... Ângelo, eu entrei num restaurante pela primeira vez com 19 anos de idade. Numa lanchonete, eu não sabia nem pedir um lanche. Tipo, não faz muito tempo, eu tô com 29, pô. Você tá entendendo? Então, assim... Hoje, poder ir no shopping com a família, tipo, essas coisas simples que para muitas pessoas não tem muita importância porque estão acostumadas, para mim é algo sensacional, extraordinário. Eu não sou uma pessoa assim que, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Eu não sou um cara que eu tenho muita ambição na vida, sabe? O meu desejo hoje é manter minhas contas em dias, poder continuar sendo relevante, se não para uma multidão, mas pelo menos para 1 ou 2, 3, 4 pessoas que olharem para a minha vida e de certa forma encontrarem inspiração. Eu acho que é isso. Eu amo aquilo que o dinheiro não pode comprar. É um momento como esse. É os seus amigos, sua família, entendeu? É ver o crescimento de uma pessoa e saber que você fez parte, nem que seja num tijolinho, naquela construção. Entende? Então, acho que todo esse processo, né, que eu vivenciei fez com que eu valorizasse cada momento da minha vida, porque a vida é muito, muito frágil, cara. Você pode estar aqui, de repente... Né? A Covid tá aí para mostrar, cara, uma gripe que, mano, tá levando vidas que você nem imagina. A nossa vida, ela é um presente dado por Deus e a gente precisa viver, mesmo sendo um cristão, principalmente sendo um cristão, porque Jesus disse, eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Entende? O problema é que a gente fica tão ansioso por aquilo que está por vir que a gente deixa de viver o presente. A ansiedade por viver aquilo que foi prometido nos cega desses momentos, assim. Entende? A gente poderia estar em Dubai agora com talheres de ouro aqui e o ouro não ia acrescentar em nada, mas a presença de um amigo, uma conversa, um desabafo, a troca de uma experiência, eu acho que são coisas que o dinheiro não compra. Entende? Cara, entendo. E aí, qual é hoje o trauma que fica do Jânio Edson? O trauma? Ângelo. Qual é a sua decepção hoje, Ângelo? A minha decepção, eu acho que a minha frustração foi não ter
começado uma vida secular há mais tempo. A minha frustração foi que eu percebi que eu vi muito tempo bitolado nesse mundo gospel, entende? Que não tem nada a ver com o reino de Deus, e ter deixado de, por exemplo, ter feito uma faculdade, poderia ter empreendido há mais tempo, cuidado mais de mim, aproveitado mais aquilo que Deus me deu, não ansioso com aquilo que Ele prometeu me dar. Eu acho que a minha decepção é essa, a minha frustração é essa. Entende? Eu fiquei tão focado com aquilo que Deus estava para fazer que eu deixei de viver o momento que Ele me deu. A gente fica obcecado nas promessas, né? Sim. Hoje eu já recebi muitas perguntas, né, de gente que entrou ontem na igreja, dizendo assim, como que eu faço? Qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? Não, cara, você tem que se preocupar primeiro em como ser um cristão. Ser membro. Ser útil de qualquer maneira. Você não precisa necessariamente estar com o microfone na mão, ser um pregador. Poxa, tem gente que pelo poder, pelo desejo de alcançar aquilo, maltrata, traz para a igreja aquilo que as pessoas normalmente fazem no mundo, que é puxar o tapete, sabe? E é muito desnecessário. Cara, quando eu saí do ministério, eu tive 3 convites para abrir igreja. Uhum. Cara, eu decidi não abrir. Uhum. Porque eu saí machucado. Sim. E pastor machucado machuca ovelha. Exatamente. Esse é um dos motivos pelos quais eu não quero continuar. Eu preciso então, me curar primeiro. Eu tinha que me cuidar primeiro. Sim, exatamente. Senão eu ia continuar machucando as Exatamente. Então, foi sensato da sua parte. Então eu fui para um lugar para me receber cura. Exato. Entendeu? Eu acho que o povo não entende isso. E agora, quais são os próximos passos do Geniedes? Cara, eu não sei. Segura na mão de Deus e vai? Se eu falar pra você, olha, tenho um projeto de vida, uma meta de vida, eu vou estar mentindo pra você. Entende? A minha meta de vida é pagar meus boletos em dia. Entendeu? E não tenho uma expectativa. Já tive, eu acredito que essa expectativa que eu criei, ela me trouxe muitos danos. Entende? Então hoje eu procuro viver um dia de cada vez. Né? Sem muitos planos, sem muita expectativa. Pode ser que amanhã as coisas mudem, né? Mas hoje, agora você fala assim, para onde você está indo, eu quero o colo de Deus só e para mim tá ótimo. Mas aí, mano, você tá fazendo terapia, não tá fazendo? Cara, você procurou médico, medicação? Tenho uma pastora que é um amor de pessoa, amo a vida dela demais, que é a pastora Carmen, ela é psicanalista, uma das melhores, e ela é minha mãezona. É que faz negócio de libertação, né? Ela congrega na Mar. Na Mar. É. Isso. Legal, mano. Entende. Mano, tem mais alguma coisa pra dizer pra gente? Não, cara, só que eu tô feliz aqui de estar com Fica à vontade. vocês. O microfone é seu, a casa é sua. Muito feliz mesmo, de coração. Obrigado por ter vindo. Poxa, foi uma honra, de verdade. Depois de tantos anos a gente se encontrando de novo. Feliz mesmo. Tomara que o nosso encontro não fique só aqui. Sim. Eu quero te ver mais vezes, vamos conversar. Com certeza. Deus manda amar, a gente tem que amar, né, cara? Então, obrigado mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera, começando com a pode acreditar. Uma frase. Pode acreditar que o impossível na mão de Deus, cara, ele se torna possível. Não importa o quanto a situação na sua vida está dizendo que não vai dar certo. Você pode acreditar, mano. É fase. Se você está passando por alguma situação semelhante aqui, eu passei, aqui o Ângelo passou, mano. É fase. Aguenta que vai passar. Uma certa feita, um rei disse a um bobo da corte, olha, eu quero que você coloque uma frase na sua testa. E essa frase, quando eu lê-la, se eu estiver alegre, eu quero ficar triste. Mas se eu estiver triste, eu quero ficar alegre. Aí esse bobo da corte ficou dias pensando em que frase ele pudesse escrever, colocar na testa para que quando o rei olhasse, ele viesse ter essa sensação. E ele escreveu, vai passar. Se você está passando por uma fase boa, em algum momento ela vai passar. É assim como uma fase ruim também. E graças a Deus que a nossa vida é feita de fases, né? Porque são as fases difíceis das nossas vidas que faz com que o nosso paladar seja aguçado.
Quando você passa pelo deserto, né? Eu vi vocês comentando aqui, o deserto ele faz com que você... Eu não entendi, Ângelo, por que as pessoas serviam café expresso com uma água com gás. Uma certa feita eu perguntei para minha irmã, que trabalhou de certa forma numa cafeteria, ela disse assim, olha, aquela água com gás você toma primeiro, não depois. Porque ela serve para abrir os poros da língua, ela serve para aguçar o seu paladar. Então eu acredito que o deserto, a dificuldade é como essa aguinha com gás que Deus prepara você para você desfrutar daquilo que Ele está prestes a entregar para você. E de fato, se não for sofrimento, a gente nunca vai valorizar aquilo que é bom. Hoje você valoriza a sua família, acredito que mais do que tudo. Entende? Essa é a palavra. Então tá aqui, pessoal, 2 bocos da corte dizendo para vocês, vai passar. E vai dar água nesse poço. Vai dar água, essa você não esquece, né? Mano, Show obrigado. de bola. Eu que Deus agradeço. abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Poxa, show Galera, de bola. muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Não se esqueça de ativar o sininho no YouTube. Não se esqueça de curtir a nossa página no Instagram e no Facebook, @podeacreditarpodcast, e também a rede interativa web. Um abraço, fique com Deus. O meu desejo para você, que a sua fé nessa semana seja do tamanho de um grão de mostarda. Abraço, é nóis no Pai. Esse aqui é com filtro ou sem filtro? Não, sem filtro, Bora. total, mano. Adrenalina pura.